Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Olá, saudações, bruxos, magos e simpatizantes. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Despertar da Magia, oferecido pela Rádio Voz de Aruanda, em parceria também com o blog site www.wicabrasil.blogspot.com. Esse que vos fala é Magno Constantino, bruxo e mago, estudante de magia há mais de 10 anos, iniciado na bruxaria pela bruxa, escritora e jornalista Ed Van Fil. Hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre os mestres da Fraternidade Branca. Um assunto muito interessante, pouco conhecido, inclusive no Brasil. Os mestres da Fraternidade Branca, eles trabalham desde 1990, 1991, enviando energia para o nosso planeta, enviando raios de luz para o nosso planeta, para ajudar a nós evoluirmos, a nós conhecermos a nós mesmos e despertar dentro da gente a faísca divina que pode estar adormecida devido aos problemas corriqueiros do dia a dia, do cotidiano. Então sejam todos bem-vindos. Você pode participar do nosso programa através do MSN, que é o despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com. As perguntas são respondidas por e-mail e também por MSN. Então adicione e a gente sempre está fazendo o sorteio de brindes e quem tiver o MSN concorre aos brindes a partir do momento que participa ao vivo conosco, mandando as dúvidas, as sugestões e também compartilhando as suas experiências. Bom, a gente entende que a Fraternidade Branca é um grupo de mestres, né, de 7 mestres, e esses 7 mestres, eles trabalham com 7 raios, cada um com o seu próprio raio. Os raios da Fraternidade Branca são... Por quê? Vamos lá, vamos entender primeiro do porquê que é a Fraternidade Branca. É a Fraternidade Branca porque se a gente pegar todas as cores, as 7 cores do arco-íris, e misturar ou desenhar num CD e girar esse CD, a gente vai ver branco, a gente vai ver a cor branca. Então, Fraternidade Branca porque é a junção de todas as cores. São 7 raios. 7 raios, cada raio comandado por um mestre. Esses 7 raios, cada um tem uma cor. E cada um tem a sua especialidade de acordo com a cor. Dentro da cromoterapia, inclusive, eles trabalham muito com os fundamentos e com os segredos da Fraternidade Branca. A Fraternidade Branca, então, se compõe por um grupo de 7 mestres que trabalham para enviar energia para o nosso planeta, para que a gente possa alcançar a evolução. Eles trabalham também com queima de karma, ajudar o ser humano a se reconectar com o espírito divino que há dentro dele, né? Com a faísca divina, a faísca de luz. Então, a fraternidade está associada a todas as religiões, e não a só uma religião específica. Não entenda que a Fraternidade Branca é uma religião, porque ela não é uma religião. É um grupo de espíritos, assim como em todas as outras religiões existem os seus panteões sagrados, os seus espíritos sagrados. A Fraternidade Branca, então, ela é o grupo de espíritos comandados por 7 mestres maiores, que a gente vai conhecer hoje no programa de hoje. Você pode participar mandando as suas dúvidas para o MSN do programa, que é o despertardamagia@live.com. As dúvidas são respondidas tanto por MSN e também por e-mail. Bom, esses 7 mestres, cada um possui o seu raio, a sua cor. E a gente vai ver hoje porque esses raios, eles podem te trazer mais esclarecimento, mais amor, mais compaixão, queima de karma, ou seja, para que você consiga apagar um pouco do peso da sua vida, você
que você consiga cumprir a sua missão, né, ao qual você foi destinado a vir na Terra, com êxito e com mais facilidade. Então, eles trabalham dentro disso. A gente vai ver, então, o primeiro raio. O primeiro raio é o raio azul. O raio azul é do mestre El Morya. O mestre El Morya, um mestre maravilhoso. As características dele é o poder divino, a força, e cada raio também possui o seu arcanjo e também o seu Elohim, que a gente também vai ver, vai entender um pouquinho mais sobre isso no programa de hoje. Bom, então falando ainda aqui do primeiro raio, o raio azul, acredita-se que toda a Terra, todos nós, viemos desse raio, né? Esse raio foi o raio da faísca divina, da faísca de luz, de criação que veio para o nosso planeta. Então, disse, né, a planeta Terra, o planeta azul, o planeta água. Então, acredita-se que foi dele que surgiu a vida. Então, o primeiro raio vem com o poder da criação, da transformação, né? E aí, o arcanjo desse raio é o arcanjo Miguel. Miguel, aquele arcanjo poderoso, bonito, guerreiro. E as características desse raio é a espada e a ação, ou seja, luta, início. O Elohim é Hércules e Amazon, que também a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Eles nos ensinam, né, esse raio, ele nos traz sabedoria de como e quando começar a tomar as atitudes nas nossas vidas. Então, a conexão com os raios da Fraternidade Branca se dá de uma maneira muito simples. Você pode utilizar a vela, você pode utilizar a vela de acordo com o raio ao qual você quer se conectar. E assim, independente de qualquer coisa, de qualquer que seja a sua crença, eles trabalham independente das nossas crenças. A Fraternidade Branca, eles estão atuando no planeta como um dos últimos planos divinos para tentar nos resgatar, para tentar resgatar os filhos de Deus, digamos assim. Então, outras religiões surgiram na década de 90 para também trazer essa conscientização. Hoje nós temos que a cultura e as crenças e os dogmas espiritualistas está tudo muito frequente. Hoje você vê na televisão, preconceito ainda há, como sempre haverá, né? Sempre haverá almas pouco esclarecidas, almas que ainda não entenderam o propósito de vir à Terra. Mas, no geral, se a gente for parar para observar a evolução mental e espiritual que a gente pode colocar de 10 anos para trás para hoje, você vai perceber que o ser humano ele ganhou muito. Hoje você lida com mais facilidade em ver uma pessoa vestida de branco, a saber que o seu vizinho é um bandista, que a sua prima é uma bruxa, que fulano trabalha com magia, enfim. Então é tudo bem mais entendido, está tudo bem mais esclarecido na mente das pessoas. Como eu disse, eu não estou generalizando, mas a grande maioria. Né? Não estou falando do geral, mas estou falando da grande maioria. Hoje, você para assistir uma novela, todas as novelas têm o seu ponto religioso, né? Tem muitas novelas que têm mais de 2, 3 pontos religiosos, onde tem 1, ou 2 ou 3 personagens ligados a uma religião, outro a outra e outro a outra completamente diferente. Isso já também é um plano divino para fazer com que as pessoas entendam melhor, aceite melhor, compreenda e principalmente que respeite. É interessante porque o Brasil é um país laico, né? Então, dentro desse conceito de ser um país laico, é super natural que nós tenhamos uma diversidade religiosa muito grande no nosso país. Os espiritualistas, por mais que eles não apareçam nos censos e tudo como a grande maioria, a gente pode contar sim como a maioria. Porque o que mais tem é pessoas de outras religiões, mas que no momento de desespero recorre à magia, à bruxaria, à umbanda, ao candomblé. É o que existe. Essa é a realidade da nossa cultura, né? Essa mixigenação.
Então, você pode muito bem no seu dia a dia, independente da sua religião, isso não vai te levar para o inferno, não é esse o propósito da Fraternidade Branca, pelo contrário, a Fraternidade Branca trabalha para excluir, inclusive, as almas que foram condenadas ao purgatório ou ao sofrimento eterno. A Fraternidade Branca ela trabalha para que toda a humanidade, seja encarnados e desencarnados, alcance a evolução. Então, como eu disse, é o último plano divino para a Terra. Houveram outros planos, por exemplo, a incorporação que acontece na Umbanda é um plano divino, de conscientização, né, de você parar para pensar, olha só, fulano foi ruim, voltou numa condição agora de espírito para tentar se redimir e também nos ajudar a redimir. Então são planos divinos. Existem anjos, arcanjos, principados e potestades trabalhando 24 horas para criar novos meios, novas formas de fazer com que nós evoluímos. Nós, seres humanos, a gente perde muito, mas muito tempo com as coisas da Terra. Né? Lógico que trabalhar, festejar, isso tudo faz parte da nossa vida, enfim. Mas nosso foco principal deveria ser a espiritualidade. Né? Aqui é expiação, aqui não é colônia de férias. Aqui é momento de expiação, ou seja, de sermos testados, de escolha, se nós queremos regredir ou evoluir. Então, a Fraternidade Branca, eu adoro a Fraternidade Branca. Eu trabalho muito com o mestre Saint Germain, que é o último raio, que é o raio violeta, que a gente vai falar sobre ele, que é o raio da transformação, da transmutação, que é o raio que queima melhor o karma, né, do fogo violeta. A gente vai falar sobre ele. Mas, assim, te traz uma paz espiritual quando você trabalha com a Fraternidade Branca, porque você passa a ver o mundo, a enxergar o mundo, as pessoas, você passa tudo de uma maneira diferente. Quando você olha para alguém, você passa a enxergar o coração, e não a capa, e não a carne, os ossos. Você enxerga o coração, o íntimo, a alma das pessoas. E aí, quando você consegue enxergar o coração, o íntimo, a alma das pessoas, você percebe que todos nós somos iguais, com condições diferentes, claro, com personalidades diferentes, com limitações diferentes, mas que todos nós somos dependentes do mesmo sol, da mesma água, da mesma mãe terra, da mesma faísca divina. Somos sim irmãos. E a gente, olha, se você parar para observar o que de diferente compara a ligação que você tem com o seu irmão, o irmão de sangue, certo? Agora tenta comparar qual é a diferença entre você e o seu irmão de sangue e você e o vizinho da frente. Só moram em residências diferentes. Essa é a realidade. Então, a Fraternidade Branca, ela nos traz a consciência de que são títulos genéricos. E que se a gente for lá atrás, se a gente for buscar desde o primeiro ser vivente, o sangue está em todo mundo. Né? O sangue em si é um só. Compreende? É essa a compreensão que a Fraternidade Branca consegue nos trazer quando a gente se dispõe a aprender com os mestres. Quando a gente se dispõe a ser trabalhados pelos mestres. Porque os mestres, eles não trabalham para atender pedidos, desejos, para receber oferendas, nada disso. Eles trabalham para você. É um cuidado, é como se fossem médicos espirituais, mas médicos espirituais da alma e não do corpo. E isso é muito interessante. São médicos espirituais do espírito, do seu espírito, de cuidar de si, da sua fé, da sua espiritualidade, da sua forma de ver o mundo. Então, a Fraternidade Branca, ela não trabalha o todo, ela trabalha o eu. É muito bom isso. O segundo raio, por sua vez, é o raio dourado do mestre Kutume e do mestre Lanto. As características é a sabedoria e a compreensão. O arcanjo é Jofiel e Constantina. As características deste raio é a cristalização das ideias, ou seja, esclarecimento. Então, viu que o primeiro raio é ação, o segundo, esclarecimento. É interessante porque a gente só aprende
Quer dizer, não, a gente não só aprende apanhando, mas a gente aprende melhor apanhando, não é essa a verdade? Não é essa a máxima? Então, se você parar para perceber, se o primeiro raio é a ação, você faz, e depois você reflete. Tudo na vida vai ser dessa maneira. Sempre vai ser assim. Nós vamos cometer os nossos erros ou os nossos acertos e vamos refletir depois, tirar as nossas conclusões depois e ver se continuamos naquele método, utilizando o método antigo de sempre, se a gente vai mudar. Isso é interessante. Mestre Kuthumi é o mestre da sabedoria. Então ele vai trabalhar dentro de você a sabedoria e não a razão. Não entendam que sabedoria é razão. Muito menos emoção. Sabedoria é o conhecimento ancestral, é o conhecimento correto, os meios certos de tomar suas decisões, de ver o mundo e de entender também. Então, por isso que é o raio da sabedoria e do conhecimento, da compreensão. O terceiro raio é o raio cor-de-rosa. É o raio da mestra Rowena, né, e também de Paulo Veneziano. Esses mestres, os nomes eu vou postar no blog, quem quiser depois pesquisar, para conhecer a história de cada um, porque seria um programa, a gente não tem um tempo suficiente para adentrar dentro da história de cada um, quem eles foram, porque todos esses mestres, eles se dispuseram a viver aqui conosco, tá? Então, eles encarnaram, eles tiveram várias encarnações e eles alcançaram a ascensão, ou seja, eles querem que nós também alcancemos isso. O que é a ascensão? É um estado de sublimação, de contemplação divina, onde você consegue amar tanto o seu próximo, você consegue entender tanto o plano divino sobre a Terra, que aí você deixa de ser um ser terreno, e aí a fé, a espiritualidade começam a alimentar tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo espiritual. E aí você deixa de existir. Isso é muito interessante, deixa de existir no plano físico. É algo que pode assustar? Claro que nos assusta, o desconhecido nos assusta, né? Mas olha que interessante, podemos entrar num estado de sublimação, podemos deixar de existir de tão santos, ou podemos apodrecer na Terra, né? Então aí a escolha é de cada um. Na verdade, vários outros seres conhecidos, inclusive, da nossa história, foram ascensionados. A gente tem Jesus Cristo, por exemplo, ele morreu, mas a Terra não chegou a se alimentar dos restos mortais dele, ou seja, ele desapareceu em corpo e espírito, ou seja, ele ascendeu. Assim também aconteceu com Virgem Maria, se eu não me engano teve um apóstolo também, que agora eu não consigo lembrar quem, e vários outros personagens da Bíblia, e também outros povos. A gente teve também os Atlantes, né, da cidade de Atlanta, que desapareceram, ascensionaram, um monte de magos e bruxas de Avalon. Enfim, é interessante você parar e perceber que ascensionar é algo natural, mas que requer estudo, disciplina, perseverança. Talvez não esteja no seu caminho. Talvez o seu caminho seja outro. Talvez o que você tenha que aprender seja outras experiências, outras formas e maneiras de ver o mundo. Talvez você vai ter que encarnar aqui nesse planeta, nessa Terra, nessas condições, ou talvez em condições piores, mais umas 10, 30 vezes. Né? A divindade, só a divindade sabe. Então os mestres, eles trabalham para nos ajudar a acelerar esse processo. Entende? Esse processo de evolução, para que ele não seja cada vez mais longo. Ao invés de você ter que vir 10 vezes para aprender o ABC, você aprenda isso em 5, 3 vezes encarnados. Os próprios mestres, eles encarnaram muitas vezes, vieram em muitas roupagens, culturas, povos, nações diferentes, para alcançar a ascensão. Então eles, melhor do que ninguém, conhecem o caminho que leva até Deus, o caminho que nos torna perfeitos, porque nós temos que ser perfeitos. A divindade, ela não criou nada
incerto, nada imperfeito. Ela não criou coisas para dar errado, ela criou coisas para dar certo. Então nós temos que ir em busca, sim, da perfeição em todos os sentidos. É completamente errado você falar, eu sou assim, com os meus defeitos, com minhas qualidades, todo mundo tem, mas enfim. Aí você começa a domesticar os seus defeitos mais feios e aí começa se tornando um monstro. Então não, a fraternidade ela vem para te trazer essa esclarecimento de que, tá, você tem os seus defeitos, então vamos trabalhá-los. Né? Vamos buscar moldá-los, não é contornar, não, é passar a borracha mesmo, entendeu? Se o seu maior defeito é o ciúme, então a gente tem que trabalhar o ciúme, e aí os mestres vão atuar na sua vida de acordo com o que você precisa, e não de acordo com o que você quer, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa, não é verdade? Então, que raio que nós paramos mesmo? A gente parou no raio cor-de-rosa. O raio cor-de-rosa, né, é o amor divino, é a delicadeza, é a compreensão. O arcanjo é o arcanjo Samuel, e esse arcanjo Samuel é um arcanjo maravilhoso, é um arcanjo que nos ensina em sonhos, quando a gente está dormindo, ele também consegue nos passar conhecimento em momentos de alegria. Disse que sempre que a família está reunida e as pessoas estão comemorando ali, que está aquela comemoração saudável, acredita-se que Samuel esteja presente. As características é amar a Deus para fortalecer a fé, ou seja, a adoração. Essa adoração ela pode vir de várias maneiras. A adoração ela pode vir como um louvor, como uma oração, ou como práticas. Né? O Elohim é Orion e Angélica. E as características incentivam a fazer o uso da boa vontade, ou seja, o agir, o ajudar porque você quer, porque o seu coração está te pedindo, não porque é uma obrigação ou que seja para aparecer, não, porque você quer, você precisa daquela energia, você está buscando aquela energia. É completamente diferente do agir para aparecer, né? Do agir porque, eu vou fazer assim, porque está todo mundo me vendo e eu quero ser reconhecido. Não, o agir da boa vontade vem de dentro, você quer fazer porque você sente no seu coração que você deve fazer, porque vai ser importante para você, porque aquilo vai te ajudar de alguma maneira. Então, percebam que a Fraternidade Branca, ela trabalha com os nossos maiores medos, com aquilo que a gente mais tem dificuldade de fazer, que é tomar decisões, ponderar as decisões, agir por nós mesmos, amar o próximo, né? Então isso é muito, muito, muito bom, meu. Eu gosto bastante da fraternidade, da energia que ela pode nos trazer. Aí nós vamos para o quarto raio. Então vamos lá. O primeiro raio é o raio de domingo, tá? Então se você quiser entrar em conexão, que é o raio azul, se você quiser entrar em conexão com El Moria, no primeiro raio, domingo, você vai entrar em conexão com ele no domingo, certo? O domingo, a cor da vela é a vela azul. Se você quiser acender a vela na cor desejada para entrar em conexão. O segundo dia é a segunda-feira, que é o segundo raio, que é o raio dourado. Então, tu pode acender uma vela amarela, sem problema nenhum. Que velas douradas, difícil de achar e geralmente são caras, né? O terceiro raio é o raio cor-de-rosa, que é o raio da terça-feira, que é Mestra Rowena. O quarto raio, o raio da quarta-feira, é a cor branca, é o mestre Serafis Bey, um mestre lindo, lindo de se ver, ele traz muito brilho, muita púrpura com ele. É o raio da pureza, é o raio do plano imaculado da ascensão, é o raio de Jesus Cristo, digamos assim, né? É o raio que começou a acender para que a faísca divina de Jesus viesse até nós, lá no sexto raio, que é na sexta-feira. E aí a gente vai para o próximo raio, que é... Não, a gente está falando aqui do raio branco, Serafis Bey, o raio da pureza. O arcanjo do raio da pureza é o arcanjo Gabriel,
que é o mensageiro de Deus, né? Então é o raio das boas novas, o raio da... Por isso que eu disse que é o raio de Jesus, né? Que veio anunciar que Jesus viria na Terra. Então é um raio da anunciação. Traz a esperança e a ressurreição. O Elohim é Claire e a estreia. Esses Elohims, eles nos trazem, eles nos fazem a manutenção do modelo divino, limpando a nossa atmosfera, ou seja, retirando a sujeira cósmica e espiritual que fica dentro das religiões, que fica dentro dos corações das pessoas. Então eles trabalham com manutenção do plano divino. O quinto raio, que é o raio da quinta-feira, é o raio verde. O raio verde é o raio de Hilarion e também de Paulo de Tarso, que vocês podem pesquisar a história desses mestres no blog, como eu havia dito, ou até mesmo no Google. Esse raio é o raio da verdade, da inteligência e da cura. É o raio do arcanjo Rafael. O arcanjo Rafael é um ser de infinita misericórdia e de infinita sabedoria e beleza, gente. Já tive presente diante desse arcanjo em um ritual e, assim, foi algo magnífico, né? Eu fico, inclusive, emocionado em falar porque arcanjo Rafael, para mim, eu entendia, eu via como arcanjo Gabriel, eu invocava como arcanjo Gabriel, mas era Rafael que aparecia. Então, nesse caso, eu escolhi um, porém outro já tinha me escolhido. E, assim, eu tenho uma paixão, uma devoção muito grande pelo arcanjo Rafael, que é o arcanjo da cura, né? Ele trabalha com a cura, com a dedicação, com o aprender, e é tudo que eu gosto. Eu gosto de me dedicar às coisas que me fazem bem, eu gosto de aprender, estou sempre disposto a aprender, tanto que nas consultas que eu vou me consultar com alguma divindade ou com alguma entidade, eu sempre me disponho a aprender pelo amor mesmo, não pela dor, porque é possível sim a gente aprender pelo amor se a gente perceber, por exemplo, num momento de felicidade entre você, sua família e os seus filhos. Aí tá aquele momento, vamos pegar um domingo à tarde, que tá aquele calor, vai todo mundo para uma sorveteria, né? Aí tá aquele sorvete com aquele sabor maravilhoso, aquele estado de contemplação, você com sua família reunida, a harmonia, né? As contas pagas, então assim, nada para esquentar a sua cabeça. É possível aprender nesse momento, e nós temos que tirar aprendizado desse momento. Se a gente parar para prestar atenção nos detalhes, que aquele momento foi consequência da sua organização, que você se organizou, você se planejou para aquele momento acontecer, você vai passar a se planejar mais e mais vezes. E aí você vai conseguir viver sim, um estado de sublimação, de felicidade completa na sua vida. Porque você está buscando, você que é o dono, o escritor da sua vida, você que é o seu próprio secretário, você é o seu próprio administrador, é você quem decide quando as coisas têm que acontecer. E se você determinar, se você se organizar, todos os dias você vai ter um bom momento, seja com a sua família, ou seja no seu trabalho, ou seja você consigo mesmo. Né? Esses estados de felicidade é os estados que a gente não para agradecer, a gente gosta daquele momento, mas a gente geralmente não agradece. Geralmente não reflete sobre, se era uma confusão, se era uma briga, você vai falar, mas você sabe todo o histórico da briga, desde que começou a fofoca ou a confusão até aquele estado crítico. E se você fizer o contrário? Quando foi que começou o seu planejamento para que aquele domingo fosse sublime como foi? E aí, esse raio, que é o raio da quinta-feira, que é o raio da chama verde, que é a cor verde, trabalha com a cura e com a dedicação, com o aprender pelo amor. E os Elohims é Ciclope, né, o olho divino que tudo vê, e Cristal, beleza? É o raio da concentração, da limpeza, da purificação. A gente precisa primeiro ser curado para nós recebermos a verdade divina. Todos nós somos doentes espiritualmente, nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos defeitos, e a cura, ela vem para que algo melhor venha para nós depois dela. Então, sempre depois da cura nós recebemos uma bênção, porque a cura ela vem para nos trazer esclarecimento, para nos trazer a verdade sobre os acontecimentos. Né? Depois que você
contrai um vírus, e aí você se trata e tudo mais, e você recebe a cura, você recebe o esclarecimento do que levou você àquele estado de espírito, não foi? Aquele estado físico de doença. E aí você passa a receber a verdade, ou seja, você passa a tomar mais cuidado, você passa a se ponderar mais. Então é um raio de purificação total, de purificação espiritual e física, né? Sempre que você for se conectar com a energia da fraternidade branca, você não pode beber, você não pode fumar, no mínimo umas 5, 7 horas antes de você acender a vela, tá? Esse é o preceito que você tem que guardar para trabalhar com a fraternidade branca, de no mínimo 5, 7 horas antes de acender a vela. Bom, é interessante, quando você trabalha com a fraternidade branca, se vocês forem praticar esses rituais aqui semanais, ou seja, se todo dia da semana você for fazer for entrar em conexão com os raios, então vamos lá, começou pelo domingo e vai até o próximo sábado, você vai ter um mês inteiro de conexão com os raios. Você só precisa de fazer isso 7 dias e você vai ter um mês inteiro de conexão. É interessante você utilizar a vela de 7 dias. Por quê? Vou explicar. Hoje é o primeiro domingo que você vai fazer. Um exemplo, né? Hoje é sexta-feira, mas um exemplo, se hoje fosse um domingo, que você iria dar início a esse trabalho de ascensão, de purificação do seu corpo, você quer buscar a evolução de uma maneira mais rápida para você mesmo, quer ver o mundo de uma forma melhor, mais bonita, quer entender os planos divinos, então a gente começa hoje, né? Que é a criação, é a ação, ou seja, é o buscar, é o ir adiante. Então vamos lá. Comecei, acendi a minha vela de 7 dias, azul, né, que é o raio do domingo, acendi a minha vela de 7 dias. As velas, a gente pode tratar disso em um outro programa, inclusive, a gente pode tratar da magia das velas. Por quê? A magia das velas nos diz o seguinte: quando a gente acende uma vela no nosso plano, aquela vela, ela só é acesa no plano espiritual na hora que ela apaga, né? Então, acendi a minha vela, depois que ela apaga, que ela é acesa no plano espiritual. E lá no plano espiritual, a vela fica 7 dias acesa. Então, veja bem, se você pega uma vela de 7 dias, você vai ter aí um processo de 7 dias para entrar em conexão com aquela energia. Beleza, passou-se os 7 dias, aquela vela acabou, aí naquele momento que ela acabou, é que ela está sendo acesa no plano espiritual, ou seja, que aquela faísca divina é acesa no plano espiritual em seu nome, né, em consagração a você. Então, você vai ter, se já teve 7 dias, com mais 7 dias que ela vai ficar, já foram 14 dias de estado de conexão com aquela força, com aquela energia. Então você tem um mês de conexão com aquela força. Quando eu digo um mês de conexão, eu estou dizendo que você vai ter um mês para aprender mais sobre aquela energia. Então dá para a gente trabalhar por mês dois raios. Ou se você quiser fazer tudo de uma vez, hoje é sexta-feira amanhã o outro, e domingo o outro, etc. Você pode também, né? Provavelmente vai ser muita informação para você, mas é bom, você está trabalhando os 7 raios, você pode buscar isso de uma maneira mais forte. Outras pessoas não, outras pessoas vão preferir ficar 7 dias com um raio para entrar em conexão. Quando eu digo entrar em conexão, deixa eu tentar ser mais claro aqui, mais específico com vocês. Entrar em conexão significa que você está se abrindo para aquela energia. Então, se você está se abrindo, por exemplo, para o raio que nós estamos falando agora, que é o raio da quinta-feira, que é o raio verde, você está se abrindo para a energia de cura. Então, pode ser que nesse momento, nesses 7 dias de conexão, você vai aparecer para você mais
informações voltadas à cura, vai aparecer oportunidades de você ir ao médico para tratar algum problema, enfim. Pode ser que tudo desande, que você descubra que você tem uma doença ou algo assim, mas aquilo dali já é o plano divino trabalhando para que você descubra antes, se trate, e você tem 7 dias de conexão. É importante, gente. Importante porque para que nós vamos esperar as coisas chegar num estado crítico para a gente buscar a cura? A cura ela tem que ser buscada todos os dias. Quando você toma um copo com água, você pede para aquela água te limpar, te tirar as energias negativas do seu corpo, da sua alma também, porque todos os elementos na Terra têm as suas propriedades espirituais, né? Nada foi criado por acaso. Tudo tem um porquê de existir. Não é um porquê só físico, é um porquê espiritual. Porque tudo vem da espiritualidade. Né? Tudo descende da espiritualidade. A espiritualidade é a nossa ancestralidade. Então, esse momento de conexão é um momento em que você está aberto para aquela energia. Ou pode ser que outras pessoas próximas de você estão precisando daquela energia e só você tem para doar a energia da cura, da compreensão, da concentração, da purificação, da verdade, da ação. Entende? É importante. E é bonito o trabalho com a Fraternidade Branca. É um trabalho magnífico, inclusive. O 6º raio é o raio da chama Rubi. A chama Rubi é a chama do Mestre Jesus, maravilhoso Mestre Jesus, e também da Mestra Nada. Esses raios, eles nos trazem a paz, o amor e a devoção. Os arcanjos é Dona Graça e Uriel. E as características, eles trabalham pela paz e a misericórdia, ajudando a quem precisar. Os Elohims é pacífica e tranquilitas, e as características é viver em paz e em equilíbrio. Olha que bonito isso, né? Então, Jesus Cristo nos traz o viver em paz. Eu gosto de jejuar sempre na sexta-feira. A sexta-feira é um momento... O jejum, ele te liga, ele desliga você da terra e te liga ao espiritual, tá? Porque quando a gente come, principalmente carne, tá, gente? Você está aterrando as suas energias. Você está entrando em conexão com a Terra. E aqui você não quer entrar em conexão com a Terra, você quer entrar em conexão com o divino, com os planos superiores. Então, por isso, o jejum é importante para isso, para facilitar essa ligação com os planos superiores. Por exemplo, Jesus, quando ele foi no deserto para jejuar, ele foi tentado, né, naqueles 40 dias, 40 noites que ele passou no deserto jejuando, o próprio diabo, o próprio ser das trevas lá, apareceu para ele encarnado, né, em corpo físico, para tentá-lo. Então, esse poder, quem concedeu esse poder desse fenômeno foi o jejum de Jesus Cristo. Ou seja, você vai passar no jejum, você vê as coisas como realmente são, e não como você está acostumado a ver no dia a dia. Né? Você vai ver o espírito, você não vai ver a matéria. É importante. O 6º raio é o raio mais maravilhoso de todos. É o raio também da compaixão, da misericórdia. Ele trabalha muito. Todos os raios são interligados, um precisa do outro, né? Eu preciso do azul, que é o quê? Que é a ação. Eu preciso da sabedoria dourada, eu preciso do amor do rosa, eu preciso do esclarecimento e da esperança do branco, eu preciso da cura do verde, e eu preciso principalmente também do rubi, ou seja, eu preciso da paz, eu preciso do amor e eu preciso da devoção. O 7º e último raio é o raio violeta, que eu adoro trabalhar com raio violeta, tanto que o meu nome dentro da magia é Mago Violeta, porque eu trabalho muito com essa força, com essa cor, com essa energia, com essa sintonia. O raio da chama violeta é o sábado. E é Saint Germain, a deusa Kuan Yin, que é a deusa da misericórdia. É o raio da purificação também e da transmutação. O arcanjo é Ezequiel e Ametista. As características: desembaraça as situações trazendo alívio e libertação.
ou seja, liberdade pela ascensão, né? A constância dos apelos fará com que a gente alcance o que a gente deseja. Então, o sétimo raio já é o raio da apelação divina, é o raio do Deus, eu estou aqui, eu estou pronto, eu estou purificado, eu estou curado, eu estou limpo para receber a tua verdade, para receber o que você tem para mim. Os Elohims são Arcturus e Diana. Então, você tem aqui um trabalho contínuo com os raios. A fraternidade branca é algo que exige muito de nós, exige disciplina, exige perseverança, exige de nós com que nós realmente nos devotamos. Pode ser que no primeiro, no segundo, você realmente não vá, primeira conexão, segunda conexão, você não vai ver tanta diferença. Isso depende, gente, de cada um, do caminho de cada um, do que tem preparado para cada um. A espiritualidade, ela tem, assim como tem um plano para a Terra, cada um de nós fazemos parte desse plano e cada um de nós temos a nossa parte desse plano divino para cumprir. Alguns com fardo maior do que o dos outros, claro. Por quê? Porque traz mais esclarecimento. Ou seja, conhecimento é responsabilidade. Quando você conhece mais, a sua responsabilidade, obviamente, certamente vai ser maior. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Convido vocês a entrar em sintonia com essa energia, com essa magia maravilhosa, que é a energia, a magia da fraternidade branca, e que você possa buscar isso no seu dia a dia, com práticas, independente da sua religião ou da sua fé, que você consiga, sim, buscar essas energias para dentro de você. Energia de paz, energia de amor, energia de compreensão, de cura. Porque a fraternidade branca, gente, ela só trabalha com o básico do que a gente precisa para viver. Mas é para viver bem, não é para sobreviver. É para viver, é para sentir exatamente o gosto do alimento, o gosto verdadeiro que o alimento tem. Para você sentir de verdade como é bom estar em paz, tranquilo, ou como é bom você sentir amor dentro do seu coração, tanto pelas pessoas que moram com você, quanto as que moram ao redor. Então, que vocês tenham uma excelente semana, muito obrigado pela audiência, e a gente se vê no programa da semana que vem, mesmo dia, mesma hora, toda sexta-feira, às 8h30, 8h30, programa Despertar da Magia comigo, Magno Constantino, aqui na Rádio Voz de Aruanda. Participe, mande as suas sugestões e as suas dúvidas por e-mail, despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem.